caminho foi esse que você percorreu para que você tenha conseguido organizar as ideias e gerar 2 livros maravilhosos, 2 best-sellers incríveis, ter um poder gigantesco na rede social? Escolhe um ponto de partida que você acha que é significativo na sua trajetória. Reconta lá pra gente, sempre olhando para como a coragem foi combustível para essa caminhada. Uau! Olha que desafio. São vários pontos, mas escolhendo um ponto onde foi o de virada, não tem como eu não mencionar, né? Principalmente para quem não tá me ouvindo, mas tá me vendo agora, o fato que me deixou sem o braço direito todo. Então foi a partir de um ponto, um fato, que ninguém quer vivenciar. E eu sempre brinco, eu digo que se aparecesse uma vidente e dissesse que um dia eu sofreria um acidente, que eu seria estraçalhada dentro de um ônibus de 2 andares e ficaria amputada, e que eu lidaria com essa situação da maneira como foi, eu não acreditaria em nada. Primeiro porque eu nunca imaginaria ou gostaria de passar pela situação que eu passei. E segundo, porque a forma como eu passei por essa situação, hoje, que fazem 13 anos, eu vejo que foi surpreendente até para mim. Para resumir, né, no Réveillon de 2012, era 28 de dezembro de 2011, eu estava indo de São Paulo para Florianópolis, num ônibus de 2 andares, e eu estava no 2º andar, na primeira poltrona, bem de frente para o vidro. E de madrugada, esse ônibus tombou na Regis Bittencourt, e entre mortos e feridos, eu fui a sobrevivente mais grave desse acidente. E o braço, a ausência do braço direito todo, é a sequela mais evidente, porém é a menos importante. Porque a gente já sabe hoje que pode se perder braços e pernas, que a gente não está perdendo nada vital, nenhum órgão vital, né? Mas eu tive muito mais fraturas, a minha coluna é remendada com titânio, teve traumatismo craniano, eu fui estraçalhada mesmo. Só que no momento em que eu tenho flashes desse acidente, eu não sabia que meu braço tinha sido amputado na hora, mas eu achava que era fratura exposta, e eu fiquei 1 semana desacordada. Então, quando eu voltei e me vi na UTI, eu já fui confirmar se eu estava sem o braço, porque eu tinha uma memória que eu não sentia o braço, né? Eu agradeci muito a minha mão esquerda, eu era destra, então ela é que ia tocar tudo dali para frente. E eu observei, hoje eu observo que a minha mente em nenhum momento olhou para trás e começou a comparar, nossa, a minha vida era assim e o que vai virar agora. A minha mente, ela já estava, hoje eu vejo treinada e condicionada, a olhar diante de um desafio e falar, como eu faço isso agora? E não comparar com o que era, porque isso torna tudo mais difícil. Então eu queria, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando eu fui ter alta do hospital, eu pedi para minha mãe pegar a roupa mais difícil que tinha para eu me vestir sozinha, só com o braço esquerdo na mala, que era uma camisa social de botõezinhos, calça jeans e um sutiã que fechava na frente, que era mais difícil. Já na saída do hospital, você já teve essa... A primeira roupa eu pedi a mais difícil. Porque eu tinha consciência de que eu ia ficar bastante tempo ali para me vestir. Eu nunca tinha feito nada com a mão esquerda. Fechar botões só com uma mão e com uma mão que eu não usava, botão por botão. Como que eu ia fechar aquele sutiã sem a outra mão para ajudar? Então ali eu fui focando na minha criatividade sobre como fazer as coisas. Né? Como que eu ia fechar o sutiã? Eu apoiei o peito na parede, com a outra mão eu puxei e consegui fechar. Como que eu subi a calça? Então primeiro eu tenho que fechar o botão, murchar a barriga, fechar o botão e daí o zíper fica mais fácil de subir e vou subindo devagarzinho. Então, era dali pra frente com a criatividade. Porque, pra mim, Fabi, tem uma coisa que eu prezo muito que é a minha autonomia, a minha independência. Então, eu tive um grande aprendizado ali, que até me deixa emocionada, que o primeiro é pedir ajuda para as pessoas. Pede socorro. Fala que tá precisando. Pede ajuda. Eu tive uma lição com isso. Porque eu entendi que a minha autonomia e a minha independência me colocavam nessa situação num lugar de orgulho, que eu não precisava.
Então eu aprendi a pedir ajuda. Mas ao mesmo tempo eu queria ter a minha autonomia de novo, fazer as coisas sozinha, sem ficar pedindo para as pessoas. Então, essa potência de reaprender a fazer as coisas só com uma das mãos, e que era uma mão que eu não sabia fazer nada antes, foi o foco. Foi daí que veio a coragem mesmo. Eu tenho coragem para reaprender a fazer as coisas, para viver agora num corpo novo, para ter um outro equilíbrio, uma outra consciência corporal. E eu já vinha, 3 meses antes desse acidente, rezando e pedindo para Deus me mostrar como eu usaria os dons que eu tinha da comunicação, como jornalista que eu era até então, a favor de algo muito mais importante na vida das pessoas. Gente. Então, no momento em que eu me dei conta de onde eu estava, o que tinha acontecido, que eu tinha ido pular onda de Réveillon em Florianópolis com amigos e passei o Réveillon numa UTI estraçalhada, eu entendi que a minha comunicação, essa capacidade de comunicar, dali para frente, era para comunicar algo realmente fundamental para as pessoas. O que é a vida? O que é o corpo que nós habitamos? Para que é que esse corpo serve?